Agora você vai conhecer as ações do movimento estudantil. Os estudantes estavam organizados através de instituições como a União Nacional dos Estudantes, desde o governo de João Goulart, que antecedeu ao golpe político de 1964. O grupo já era identificado como formador de uma ala de tendências esquerdizantes, uma vez que apoiava as reformas propostas pelo presidente Jango, as quais foram responsáveis por sua deposição, uma vez que os setores conservadores da sociedade brasileira as julgavam como comunistas. Os jovens eram associados ao comunismo. Foram considerados como desordeiros. Os governos militares consideravam as ações como badernas, comandadas por irresponsáveis, que deveriam ser punidos, pois comprometiam a ordem que os oficiais pretendiam instalar no país. As ações da União Nacional dos Estudantes foram uma constante nos 21 anos de ditadura no Brasil, mesmo a organização estando na ilegalidade. Como as ligas camponesas reagiram ao regime militar? As ligas camponesas se organizaram principalmente no Nordeste, lideradas pelo advogado Francisco Julião, e era o meio mais importante da reação camponesa. Um exemplo dessas ações foi a greve promovida pelos cortadores de cana e pelos colhedores de laranja, em 15 de maio de 1984, contra os baixos salários e as péssimas condições de trabalho. O movimento foi reprimido por cerca de 300 soldados. Por que alguns brasileiros partiram para a luta armada? Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada como forma de resistir ao regime militar. Como exemplo, podemos citar a Ação Libertadora Nacional, ALN, liderada por Carlos Marighella, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, de Carlos Lamarca, ex-oficial do Exército Brasileiro. Essas organizações foram responsáveis por assaltos a bancos e sequestros de embaixadores para trocá-los por presos políticos. O que o movimento sindical fez para protestar contra os militares? Os metalúrgicos, através de greves, faziam frente ao regime. Em 1978, 1.600 trabalhadores do ABC Paulista organizam uma greve que marca a volta dos operários ao cenário político nacional. O movimento se espalha pelo estado de São Paulo, atingindo Osasco e Campinas. Acordos entre empresas e sindicatos eram realizados, beneficiando milhares de trabalhadores. Em 1979, uma nova greve é organizada na cidade de São Paulo, em Guarulhos. Nos confrontos com a polícia, morre o trabalhador Santos Dias da Silva. Em reação, greves se espalham por todo o país. Na tentativa de conter as greves, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, determina a intervenção dos sindicatos de São Bernardo do Campo e Santo André, prendendo diversos líderes do movimento. Como alguns integrantes da Igreja Católica lutaram contra a ditadura? A tortura, prática comum de governos ditatoriais, usada em larga escala pelos militares do Brasil para obterem confissões, foi a gota d'água que fez a Igreja Católica, que apoiara o regime militar até então, mudar de postura e ingressar nas linhas de oposição à ditadura. Mas a Igreja Católica vinha mudando de postura como consequência de transformações da própria instituição no decorrer da década de 1960, adquirindo novas diretrizes pastorais e teológicas. O maior exemplo dessa mudança de atitude é que a defesa dos direitos humanos passou a ser uma de suas balizas. Dessa forma, os religiosos passaram a combater, através de diversas ações, a repressão política e a tortura, além de apoiar a resistência ao regime. Agora saiba como a imprensa reagiu ao regime militar.
parte da imprensa apoiou a ditadura militar até meados da década de 1970, ainda temendo a ameaça comunista. Mas essa situação irá mudar após a promulgação do AI-5 e do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O canal encontrado pelos jornais para protestar contra a falta de liberdade de imprensa era deixar trechos inteiros em branco. Outros preferiam publicar receitas culinárias, que não resultavam no produto final proposto. Dessa forma, alertaria também a população brasileira para a tortura, mortes e prisões políticas, que eram desconhecidas pela maioria. O regime militar conseguiu melhorar a vida da maioria da população nos aspectos sociais e culturais? O período de vigência do regime militar, de 1964 a 1985, representou um dos momentos mais dramáticos da história do país, no que se refere ao desrespeito e à violência contra os mais elementares direitos do cidadão. Depois de assumirem o poder, por meio de um golpe de Estado, os militares consolidaram um regime político ditatorial, que reprimiu violentamente os movimentos trabalhistas e os grupos de oposição. A sociedade brasileira foi submetida ao terror de Estado, pois as inúmeras leis de exceção promulgadas ao longo desses anos romperam com a legalidade jurídica, ao suprimirem os direitos individuais e constitucionais e as liberdades democráticas. A tortura, prática cruel e desumana, largamente empregada pelos órgãos policiais contra os cidadãos comuns para extrair confissões de suspeitos, tornou-se uma política de Estado a nortear a repressão contra os envolvidos em quaisquer atividades políticas de oposição ao regime. A ditadura militar foi responsável por um dos períodos mais difíceis da sociedade brasileira, pois consistia na repressão de qualquer forma de expressão com relação ao termo democracia. Durante este período, os brasileiros foram enganados pela utopia de crescimento econômico difundida pelos militares, criando assim uma visão positiva do regime militar como um sistema próspero e futurista. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Boa noite. O programa Narrativas do Brasil, que abordou nesta edição a ditadura militar na década de 70, foi elaborado pelos alunos do 7º período do curso de História, sob a orientação da professora de estágio supervisionado, Ana Eugênia Nunes de Andrade. Agradecemos o apoio técnico do chefe do audiovisual Cebolinha e do aluno de publicidade Gilson da Silva Gomes. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Meu nome é Ana Rosa Kucinski, eu sou professora. Em 1974, eu e meu marido fomos presos no centro de São Paulo. Nossas famílias esperam notícias até hoje. Será que essa tortura nunca vai acabar? Me chamo Davi Capistrano, sou jornalista e dirigente político. Em 1974, desapareci entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Minha família não soube mais de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito.